Hoje vamos falar do modelo de entidade-associação. Em primeiro lugar, vamos começar por pensar o que é isto do modelo de dados e para que é que serve. Portanto, o modelo de dados é um conjunto de primitivas que permite descrever os dados que se pretende guardar numa base de dados e de maneira que se esconde os detalhes do armazenamento. O modelo semântico é um caso particular do modelo de dados. Tem também o nome de modelo conceptual, portanto, isto que é o modelo semântico ou conceptual de dados, e é aquele cujas primitivas permitem modelar as necessidades de informação dos utilizadores e produzir o que se chama um esquema ou um modelo que é útil para mostrar ao utilizador de maneira a compreender se todos os seus requisitos de informação se encontram capturados. O modelo entidade-associação, ou EA, simplesmente, é um exemplo de modelo conceptual. Ele oferece um conjunto de primitivas, cada uma com uma representação gráfica, e permite produzir um modelo ou esquema em forma de diagrama. Os slides que se vão seguir baseiam-se na notação do modelo entidade-associação, que está descrito no capítulo 2 do livro Database Management Systems destes autores que aqui estão neste slide. Portanto, o sumário, o conjunto de tópicos que nós vamos falar, vamos começar pela noção de entidade e associação, pelas respectivas restrições de chave e participação, e depois continuaremos com a noção de entidade fraca, generalização, agregação e, no fim, finalizaremos com a noção de restrição de integridade. Vamos começar pela noção de entidade. Uma entidade é um objeto do mundo real que se distingue dos outros objetos. Por exemplo, posso querer falar dos empregados de uma determinada empresa, em particular do empregado E1. Cada entidade é descrita por um conjunto de atributos. Os atributos são propriedades ou características de uma entidade. Cada atributo tem associado a si um domínio de valores possíveis que ele pode tomar. Eu escolho os atributos conforme o detalhe com o qual quero representar informação acerca da entidade. Eu posso dizer que este é um que está aqui representado em baixo, é o identificador do empregado e que este identificador é um atributo. Um conjunto de entidades que são semelhantes, ou que seja, que partilham propriedades e que se relacionam com as outras entidades da mesma maneira, chamamos um conjunto de entidades. Se eu usar uma representação com diagrama de Venn para ilustrar este conceito, teria, por exemplo, o conjunto de entidades empregados e em que tenho o empregado E1, o empregado E2 e o empregado E3. Notem que esta ilustração não é a notação dos diagramas EA, é só para ilustrar o conceito. Uma chave define-se como sendo o conjunto mínimo de atributos que consegue identificar de forma única cada entidade de um conjunto de entidades. Eu posso ter várias chaves candidatas para o mesmo conjunto de entidades e depois escolho uma delas como sendo a chave primária. No exemplo que nós temos vindo a falar, o meu identificador poderia ser a chave, porque eu não tenho dois empregados que tenham o mesmo identificador. O conjunto de entidades representa-se graficamente através de um retângulo. Portanto, aqui em baixo temos o conjunto dos empregados, representado desta maneira, e os seus atributos estão representados graficamente através de elipses. Portanto, neste caso, tenho o cartão do cidadão, o nome e a morada. O cartão do cidadão é a chave primária e por isso está sublinhada. No caso em que eu tenha várias chaves candidatas para o mesmo conjunto de entidades, apenas a primária é representada de forma gráfica no modelo, como aqui está. Uma associação é uma relação entre duas ou mais entidades. Mais uma vez, usando um diagrama de Venn, se eu tiver o conjunto de empregados e se tiver o conjunto dos departamentos, posso dizer que existe uma associação
entre os empregados e os departamentos, em particular que o empregado E2 trabalha no departamento de E2, que o empregado E2 também trabalha no departamento D1 e que o E3 trabalha no departamento D1. Como iremos ver mais tarde, estamos perante uma associação de muitos para muitos, porque cada empregado pode trabalhar em vários departamentos e cada departamento pode ter vários empregados a trabalhar nele. Dá-me também jeito de definir um conjunto de associações como sendo uma coleção de associações semelhantes. Formalmente, um conjunto de associações entre o conjunto de entidades E1, E2 grande, E3 grande, EN, define-se como sendo o conjunto de tuplos de N elementos, que está aqui representado, E1 pequenino, E2 pequenino, EN pequenino, tal que cada um dos EIs pequeno pertence ao conjunto de entidades EI grande. Os conjuntos de associações relacionam conjuntos de entidades e dizem-se binárias se relacionam dois conjuntos de entidades, ternárias se relacionam três conjuntos de entidades e por aí fora. Dois conjuntos de entidades, por exemplo, que estão relacionados através de um conjunto de associações, não são necessariamente distintos. Portanto, podemos ter elementos que pertencem aos dois conjuntos de entidades que estão relacionados através de uma associação. Tal como as entidades, as associações podem ter atributos que descrevem a dita cuja. Cada atributo só pode ter um valor por associação. Isto quer dizer, como vamos ver mais tarde, que estes atributos não servem para guardar histórico. Em termos de representação gráfica, o conjunto de associações é representado por um losango. Portanto, neste exemplo aqui em baixo, tem os dois conjuntos de entidades, de empregados e departamentos, com os respectivos atributos, em que sublinho os atributos-chave dos empregados e dos departamentos, e depois aqui ao centro tenho o conjunto de associações de trabalhar representado como um losango e que é caracterizado pelo atributo desde, que é uma data. Portanto, é a data a partir do qual um determinado empregado está ligado a um determinado departamento através da associação trabalhar. Usando mais uma vez os diagramas de Venn para ilustrar este conceito, tenho neste caso o meu conjunto de entidades empregados, o conjunto de entidades departamentos e tenho um conjunto de associações trabalhar, em que cada associação se representa ou se caracteriza por uma data. E vou dizer que um empregado E3 trabalha no departamento D3, começou a trabalhar no dia 1 de 1 de 2002. Situação equivalente relativamente ao empregado E1 e relativamente ainda ao mesmo empregado E1, mas agora no departamento D2. Reparem que mantemos uma associação de muitos para muitos entre empregados e departamentos. Se eu quiser guardar que cada empregado pode trabalhar no mesmo departamento em diferentes períodos de tempo, o esquema, o modelo EA anterior não consegue modelar essa situação. Então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que introduzir um outro conjunto de entidades, que é o conjunto de entidades datas, em que os seus elementos são pares de datas, uma data de início e uma data de fim. E modelo uma associação, neste caso a associação trabalhar, como sendo uma associação ternária entre empregados, departamentos e datas. Deste modo, consigo dizer que um empregado pode estar associado a diferentes departamentos em diferentes datas e posso dizer, dentro deste contexto, que um empregado pode estar associado ao mesmo departamento em datas diferentes, o que é perfeitamente válido neste esquema. Neste caso, este é um caso típico em que guardamos histórico, portanto, guardamos o histórico das ligações dos empregados aos departamentos ao longo do tempo. Ilustrando com o diagrama de Venn, temos o conjunto de entidades empregados, o conjunto de entidades departamentos e o conjunto de datas, em que cada elemento do conjunto de datas, de facto, tem duas, que é uma data de início e uma data de fim, que corresponde ao diagrama de entidade-associação do slide anterior. Neste caso, temos a associação trabalhar, que vai relacionar os três conjuntos de entidades e, em particular,
vou poder dizer que o empregado é 1, trabalha no departamento D2, no período de 1/1 de 02 a 1/3 de 02, e que o mesmo par empregado-departamento voltou a estar relacionado agora no período de 2/1 de 2013 a 2/2 de 2013. Ou seja, pelo facto de eu ter agora uma entidade de datas, vou poder passar a guardar histórico da relação entre empregados e departamentos. Uma associação, e reparem que neste caso eu já falo, falei associação, mas querendo falar de conjunto de associações. Portanto, é um abuso de linguagem, mas que normalmente nós usamos. Portanto, eu posso ter uma associação ou um conjunto de associações que relaciona um conjunto de entidades com ele próprio. Portanto, neste caso estou a dizer que os empregados estão ligados a empregados através da associação binária reportar a. Neste caso, é um caso extremo em que os conjuntos de entidades envolvidos nesta associação não são disjuntos. É precisamente o mesmo conjunto. O que é que acontece aqui? Para distinguir o papel que um empregado desempenha nesta associação, nós usamos a noção de papel, que é o quê? Que é uma etiqueta que se associa ao arco que liga o conjunto de entidades à associação. Portanto, eu estou a dizer que neste caso há um empregado que é supervisor na relação reportar a e há um empregado que é subordinado nesta relação. Agora vamos falar de um conjunto de restrições que são restrições que se associam aos conjuntos de associações. Portanto, o modelo EA é um modelo com expressividade. O que é que isto quer dizer? Que tem muitas primitivas que permitem capturar diferentes tipos de conhecimento e, em particular, as restrições, esta de chave e a de participação, vamos falar a seguir, permitem mudar a semântica das associações. Em particular, neste caso, o que é que nós fizemos? Temos uma associação que liga os empregados aos departamentos, que é a associação gerir, que é caracterizada por um atributo desde. E o que fizemos em termos gráficos foi que o arco que liga os departamentos ao losango gerir tem uma seta. Esta seta representa uma restrição de chave e que quer dizer o quê? Que no máximo um departamento está ligado a uma associação gerir. Ou de outro modo, que dado um determinado departamento, eu consigo identificar univocamente qual é que é a associação gerir a que ele está ligado e, consequentemente, qual é que é o empregado a que ele está ligado. Se eu representar deste modo, em que o traço é o traço com a espessura que nós vimos anteriormente e uma seta, eu digo que um departamento pode estar associado a 0 empregados e no máximo está associado a um empregado através da associação gerir. Do lado dos empregados, tenho um traço igual ao que vimos nos slides anteriores, portanto, isto quer dizer que o empregado está associado a vários departamentos e pode não estar associado a nenhum. Dizemos neste caso que temos uma associação de muitos para um, muitos empregados para um departamento. Posso também representar uma restrição de chave numa associação ternária. Temos neste exemplo um caso desses. Precisamos ter cuidado quando temos uma ternária, porque no máximo só podemos ter uma seta. Neste caso, o que estamos a dizer é que cada empregado está associado no máximo a um par departamento local. Qual é que é a semântica deste modelo? Portanto, introduzimos aqui um conjunto de entidades locais. Estamos a dizer que os departamentos de uma organização podem estar em vários locais e o que eu estou a dizer é que cada empregado só está associado a um par departamento local, no máximo. No mínimo, pode não estar a nenhum. Cada departamento pode estar associado a vários empregados, a vários locais e cada local pode estar associado a vários departamentos ou a vários empregados. Para ilustrar a noção de restrição de chave usando um diagrama de Venn, o empregado E1 só está ligado ou só está relacionado com um par departamento local. Neste caso, o departamento D2 e Porto. Mas continuo a
poder ligar o mesmo departamento a vários pares empregado local, como é este o caso. A outra restrição que podemos associar a um conjunto de associações é a restrição de participação. Portanto, ela é representada por uma linha a cheio. Reparem, temos o mesmo exemplo do slide anterior, mas eu agora coloquei a seta com linha a cheio. E neste caso, o facto de eu ter a linha a cheio, independentemente de ter seta ou não, representa uma restrição de participação total. O que é que isto quer dizer? Que cada departamento está associado obrigatoriamente a uma associação gerir. O que quer dizer que cada departamento está associado obrigatoriamente a um empregado. Pelo facto de terem a seta, cada departamento está associado no máximo a um empregado. Portanto, o que estamos a dizer com este esquema é que temos uma participação total e uma restrição de chave. Portanto, cada departamento está associado a um e um só empregado, que é o seu gestor. Como anteriormente, cada empregado pode estar associado a 0 ou mais departamentos. Um outro exemplo. Portanto, neste exemplo, o que nós fizemos foi acrescentar aqui a associação de trabalhar. Este é um exemplo que serve também para ilustrar que dois conjuntos de entidades podem estar relacionados por duas associações diferentes, que têm semânticas diferentes, a associação gerir e a associação trabalhar. A associação gerir é uma associação de um para muitos. No caso da associação trabalhar, é de muitos para muitos, em que eu tenho o traço grosso de cada um dos lados, portanto estou a impor uma restrição de participação total. O que é que isto quer dizer? Que cada departamento está associado a um ou mais empregados, porque tenho aqui a cheio, e cada empregado está associado a um ou mais departamentos, porque tenho o traço a cheio deste lado. Se eu juntar a semântica das restrições de participação e da restrição de chave, isto dá origem ao que se chama de diferentes multiplicidades das associações. Portanto, podemos ter uma associação de um para muitos, como vimos na associação de gerir. Por acaso, naquele caso era de muitos para um, mas é simétrico. Podemos ter uma associação de muitos para muitos, como no caso da associação trabalhar. E podemos ainda ter um caso de uma associação de um para um, que não vimos nenhum exemplo até agora.